Meu Deus. Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, já são aproximadamente 22h58. A nossa programação é das 22 às 23 horas, mas a gente deixa aberto porque a gente tem horário, irmão, para a gente começar. Nós já escolhemos este horário, que muitos podem reclamar, mas já começa 22, vai terminar muito tarde. Não. Se você querer assistir depois, você pode assistir. Mas nós começamos às 22 e podemos passar das 23h30 até chegar à meia-noite. O importante é a palavra aqui, tá? O importante é você colher, e o importante é você guardar aquilo que foi semeado nesta noite, amém? Você não se preocupe com o horário. Amanhã é sábado, muitos não trabalham, né? Mas o importante aqui é que quando mais nós falamos, mais a palavra ela sabe? Ela é manifestada e tem revelação. Agora eu quero compartilhar aqui também os 4 tipos de solos que aqui a palavra ela nos explica, cada um. E eu vou ser breve aqui, falando aqui, e vou deixar aberto para poder vocês também estar dando a opinião. E eu vou falando aqui para a gente chegar no final ali e o pessoal de casa entender. Os 4 tipos de solos explicados que a Bíblia nos explica aqui. Que diz assim: a parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos, ou seja, a palavra ela é semeada em diferentes tipos de pessoas, de vidas. Entendeu? Todos os tipos de pessoas. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Aí quero falar aqui do solo à beira do caminho. Olha só, há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, nesse caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Olha só. Neste primeiro tipo, o solo duro firmado em si mesmo impede que a semente germine. Essa terra pavimentada como um caminho consistente recebe muitos viajantes de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. Estamos falando do solo à beira do caminho. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e a retira da sua mente. Meu Deus. Vocês têm alguma opinião para dar aqui? Eita. Sobre o solo firmado em si mesmo, que fala sobre o solo à beira do caminho? São pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam ela. Eu entendo que foi isso, tipo, seja ministrada a palavra para essa pessoa, só porque ela não dá liberdade para a palavra e não consegue deixar a palavra agir no coração dela. Pastor? Bom. Solo à beira do caminho. É o solo firmado, olha só, solo firmado em si mesmo. Quem já viu isso? Em si mesmo. Em si mesmo quer dizer a pessoa... Solo firmado em si mesmo. Que impede a semente que ela germine. É uma terra pavimentada como um caminho um caminho consistente que recebe muitos viajantes de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. Um solo afirmado a si mesmo. Em si mesmo. Em si mesmo. Não dá legalidade para a palavra entrar. É interessante a respeito do solo afirmado a si mesmo. É um assunto difícil de ser explicado. Olha, na minha percepção, no meu entendimento, o solo afirmado a si mesmo, quando se fala solo, está falando sobre vida, certo? Porque fala ali solos diferentes, que é onde foi lançado a semente, né? Então,
O solo afirmado a si mesmo, vamos dizer, por exemplo, com a sua própria força humana. Isso. Com a sua própria força humana. Viu? Não deixa a semente ou a palavra de Deus entrar ou penetrar em seu coração. Não deixa que a palavra de Deus, que é a semente, fazer mudança, fazer transformação. Não deixa que a palavra, que é a semente, venha restaurar verdadeiramente o solo, porque muitas vezes o solo ele está debilitado. E o solo debilitado é difícil a semente ir. Por exemplo, o presbítero Ari falou ali que seu pai plantava, e é interessante isso aí, presbítero Ari, né? É isso que nós estamos falando, o solo afirmado a si mesmo, porque tudo há uma preparação. Isso. Porque, como você falou, antes do teu pai lançar a semente no plantio, existe um processo. Então, nesse solo que você vai estar, você vai encontrar vários obstáculos. Olha, entende o que eu quero falar. Olha o que eu vou falar. Tá? É o que o senhor está falando ali. Vai encontrar vários obstáculos. Por exemplo, nós temos o terreno da igreja. Nós cavamos ali, presbítero Ari, e nós encontramos vários obstáculos ali. Teve lugares que foi fácil, mas teve lugares ali que foi difícil. Tivemos que o quê? Tirar pedra, tivemos que separar. Foi ou não foi? E assim também é um solo. Antes de você lançar a semente, primeiro tem que preparar a terra. Mas o solo, ele está cheio de embaraço. Oh, glória! Meu Deus. O solo, ele está cheio de pedregais, de pedras. O solo tem defeituoso o solo. Então, para mim lançar a semente ali, primeiro eu tenho que preparar. E assim é a nossa vida. Só que quem prepara é o Espírito Santo. Assim é a nossa vida. Nós somos o solo. Nós somos o solo. E a semente é lançada sobre as nossas vidas. Para germinar e para dar crescimento, o solo precisa estar saudável. Não precisa ter embaraço, não pode ter pedregais, não pode estar em um lugar rochoso. Olha aí, pega aí por dentro. Não pode estar em um lugar rochoso, não pode estar em um lugar de espinho. O solo não pode. Não pode, porque está ali pela palavra. Sobre os obstáculos que havia no solo. 4 obstáculos que havia no solo que impedia da semente ser germinada. Glória a Deus. Vida. Vamos. Pode falar. E para como é que as pessoas, no caso das pessoas que nos ouvem, né, a gente mesmo pode pegar essa palavra para nós, né? Para nós nos firmar mais com Jesus. Primeiro para nós. Primeiro para nós. Porque como no primeiro ali fala, que, olha só, olha aqui o que fala. Solo duro firmado em si mesmo. Muitas das vezes as pessoas não recebem a palavra porque tem sua própria ideologia e tem a sua própria opinião. Porque muitas das vezes não aceita o que está aqui. Não. O que está na Bíblia, é coisa do passado. Eu tenho a minha própria opinião, minha própria ideologia, a minha própria vontade. Aí pergunta se está na palavra. Entendeu? Tem a sua própria opinião em si mesmo. Não tem base, não tem crescimento, não tem raiz. Sabe o que é? Quando as pessoas têm a própria opinião, ou um ensinamento, uma doutrina que não vem daqui, aí a Bíblia já fala lá em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, que aí tem pessoas que nos finais dos tempos darão ouvidos a espíritos enganadores. Haverá comissões. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores são os demônios, doutrinas de demônios. Pessoas darão ouvidos a doutrinas de demônios. Então essas pessoas realmente vão estar com os seus pensamentos e vão ter a sua própria opinião. E para ti, em si mesmo. Em si mesmo. Para mudar uma pessoa assim, é difícil. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo. Mas se essa pessoa lá no coração dela tem uma brecha, nem que seja
uma brecha pequenininha. E essa brecha que ele tem lá no coração dele, o Espírito Santo de Deus entra e trabalha. Glória a Deus. Irmão, compartilha aí. Vamos passar aqui para o solo pedregoso. Tá bom? Para o solo pedregoso. Vamos prestar atenção aqui, porque tá bom, irmão. E minha aqui eu vou até 1 da manhã. Eita, eu vou fazer vigília. Glória a Deus. Ó, diz assim, ó, o solo pedregoso. Vai estar cedo. Ó, outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparenta, outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber a mensagem de fé em Jesus Cristo. Mas olha só, mas quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provêm de Deus. Mas quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes. Olha, essa ilustração nos ensina que a emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele, com uma vida totalmente entregue que abre espaço para que Ele cresça e transforme o coração. As rochas aqui podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, ídolos, até nós mesmos, falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam nossa vida, concorrendo com a verdade de Cristo. São entulhos de coisas que carregamos e consideramos mais importante que o Evangelho. Pronto, deixo com vocês. Olha só, interessante que tu falou sobre ali, rejeitamos a própria palavra, e é considerado como um pedregulho, é quando nós rejeitamos a verdadeira sã doutrina. É como o nosso obreiro Ramírez falou ali, lá em Timóteo fala, doutrinas de demônios. Entendeu? Doutrinas de demônios. Haverá um tempo que o povo dará mais ouvido. Olha só. Meu Deus. Haverá tempo que o povo dará mais ouvido à doutrina de demônio do que à sã doutrina de Deus. E as doutrinas de demônios, elas são parecidas com a doutrina de Deus, só que não são igual. Porque lá pode tudo, né? O ensinamento é diferente, a visão é diferente. É diferente. É por isso que muitos escolhidos serão enganados. Olha só. Pode até parecer igual, Mas não é. germina, chega a enraizar, mas não dá fruto. Mas aí entra para a parábola mais à frente. Aí aqui não dá fruta que nem a figueira, quando Jesus foi, É. amaldiçoou ela. Se você olhar mais à frente, no 24, aí entra sobre a parábola do joio. Todos sabem o que é joio e o que é trigo. E a parábola é simples, diz que são iguais, parecido. Ou não é iguais, perdão, parecido, mas não são iguais. Existe uma pequena diferença. Olha só, não é grande, porque se fosse grande a diferença, tu viria uma grande diferença. Mas a Bíblia diz que são uma pequena diferença. São parecidos, mas não são iguais. E a palavra diz que eles crescem junto, mas só naquele dia, no momento da separação, um é colhido e colocado no cesto, e o outro é lançado no fogo. Mas daí diz assim, arranca o joio no meio do trigo. Não arranca. É necessário crescer junto, porque no momento certo e na hora certa,
o dono da seara vai ser farto. Oh, esta palavra é Não está forte. explicado que uma pessoa que não vive em comunhão com o Senhor pode crescer também. Pode. É palavra. Pode crescer também. É palavra. Mas interessante, o que rejeita, que fala ali, nós mesmos podemos rejeitar. Mas quantos têm rejeitado a palavra? Quantos? Uma vez o presbitério, acho que nós fomos fazer um evangelismo na Avenida Centenário, o presbitério estava entregando marmita, entregando cobertor, e nós abordamos um jovem na frente da fruteira Pinheirinho, numa noite. E o presbitério de um lado, eu do outro, tal, e nós entregando marmita, tal. Chegamos com um rapaz, falamos de Jesus, ele olhou na nossa cara e disse: eu não acredito nesse Jesus que vocês estão falando. Uma pessoa que conhece o Evangelho, estava afastado do Evangelho, conhecedor da palavra, e naquele momento ele falou para nós, dizendo que não acreditava no Evangelho que nós estávamos pregando mais. Aí o que aconteceu? Passou-se tempo, presbitério. Um ano, passou-se um ano. O Rogério tem um trabalho no desafio. Fomos fazer um trabalho no desafio. Eu não conheci. E de repente, aquele jovem estava lá. Sabe como é que ele estava? Na frente do trabalho, cuidando dos outros jovens. E ele pegou o microfone e testemunhou. Foi uma glória naquele culto. Ele disse: pastor, eu lembro daquele dia que estava você, o seu obreiro, a sua igreja, evangelizando na avenida. Eu peguei o cobertor, peguei a marmita, vendi, troquei por droga. E ele disse para mim: pastor, mas hoje eu estou aqui, pastor, pregando a palavra. Sabe o que ele é hoje? Eu acompanho ele na rede social. Ele é, como é que se diz, aquele corredor Ironman? Hoje ele corre maratona, maratonista, evangélico, Éder Branco, o nome dele. Hoje está lá no desafio, cuidando na frente do trabalho, já está restaurado, já está liberto. Ele já está liberto, já faz 2 anos, ele está liberto e hoje é maratona, ele viaja o estado de Santa Catarina todo. Eu acompanho pela rede social e é o mesmo jovem que nós evangelizamos. Olha que lindo. A palavra de Deus é incrível. Nessa tese aí eu também. Olha, Essa tese que eu também tenho dessa Pode palavra falar. é um pouco diferente. Tá assistindo mais um. Ali como que o semeador deixou cair a semente em pedregais e pedregulhos, eu tenho uma tese quando, assim como se fosse designado para nós. Meu Deus. meu Assim, a palavra é pregada como a semente semeada. esse garoto. Tu prega a palavra, é a pessoa que quando é, tipo, o exemplo é igual a pedregais e pedregulho, ela até nasce, ela até cresce, porque futuramente ela deixa a soberba entrar no corpo e ela acaba caindo, porque ela não tem a terra funda. Boa. É o que mais tem destruído, quanto o homem, quanto a mulher, é a tal de soberba. Né? A soberba, a altivez, que muitas vezes tem tomado corações, né? As pessoas que acham superior e já acham que não precisa mais, né, da soberania de Deus. Viu? Nós temos falado uma coisa nesse tempo, eu falo com meus obreiros aqui, eu sempre digo, uma vez um camarada chegou para mim, cara, eu fui lá, pastor, preguei, quebrei tudo, a igreja virou, eu olhei para a cara do camarada, só ele apareceu. Eu disse: meu Deus do céu, ele quebrou tudo, a igreja virou, e enfim, resumindo, no que? Muitas vezes a igreja em si, irmão, não escandaliza não, muitas vezes isso vira circo, vira show, e o Senhor não quer show, o evangelho é o evangelho genuíno, o evangelho é o evangelho verdadeiro. O Senhor quer palavra, seja dura, mas seja uma palavra eficaz, que penetra dentro dos corações, que as pessoas sejam confrontadas e olhem para dentro de si. Realmente, o evangelho surge efeito na vida das pessoas, porque muitas vezes dá show, pula, rodopeia, sai, e aí fora, continua o quê? A mesma coisa. Mas quando vai para o evangelho da palavra genuína, obreiros, assim como vocês pregam, uma palavra genuína, uma palavra que vai aqui, ó, pá, pum, pá, pare, absorve. Tem mudança.
Concorda comigo? Concorda comigo? E a verdadeira riqueza é isso, é a mudança. Amires, conheci pessoas que dizem assim, eu ganhei tantas almas, tal, mas e a glória de Deus está onde? Aonde está a glória de Deus, presbítero Ari? Aonde está? Me diz para mim, se Jesus naquela época, Jesus queria estar nos holofotes. Jesus não queria estar, mas Jesus era famoso? Eu já preguei várias vezes. Jesus era famoso? Jesus era o camarada mais famoso que havia na época. Até os fariseus queriam saber quem era Jesus. Quem é esse camarada aí que anda aí pela Galileia, pela Judeia, Jerusalém, operando milagre, operando maravilha, e eles não tinham visto e nem presenciado Jesus, mas por onde Jesus passava, ele deixava rastro, mas o rastro que Jesus deixava rastro bom. Glória! Olha só! É forte. Qual era o objetivo de Jesus? Era ganhar almas por reino. Eu falei outra vez, ensiná-lo. Ensinar, preparar. Prepará-lo. Jesus ele veio para ensinar e preparar, porque ele sabia que o momento e a hora ele ia partir, mas alguém teria que dar continuidade. Hoje em dia as pessoas não se preocupam mais em ensiná-lo e prepará-lo. Sabe por quê? Esse é o objetivo nosso do Evangelho, ensiná-lo e prepará-lo. O apóstolo Paulo era assim, não vai longe. Ensinou, preparou, foi dando continuidade. E ele foi indo, ensinando, preparando. Esse é o objetivo de Jesus na nossa vida. Nós somos ensinados, somos preparados para nós ir. Nessa preparação existe um tempo, né? Existe um... Não, mas daí se a gente for falar nisso, claro, tudo há um tempo. Tem gente que acha que aceitou Jesus hoje, amanhã já vai... Poxa, olha só. É igual a terra. A terra ela tem que passar por um processo de preparo, de retirada de coisas Isso, que impedem a semente crescer. Isso às vezes pode demorar anos. Mas vai jogar semente, se tu chegar ali e tu ver o sol simplesmente tu jogar por jogar, tu vai jogar semente? Amanhã já não vai estar grande. Não. Existe um processo. Porque nesse processo, o que é que a terra, o que é que a semente ela tem que... Qual é o processo da semente na terra? É igual o nosso processo no Evangelho. A semente, o processo dela, a terra está preparada para receber a semente, e o nosso coração está preparado para receber a palavra. A semente, quando ela cai na terra e ela é coberta para que ela venha ter um desempenho, uma germinação boa na terra, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser acompanhada. Mesmo assim a nossa vida, porque se a gente só joga, cobre de terra e deixa lá, e se der uns dias de sol quente, aquele sol vai ressecar e não vai conseguir brotar nenhuma raiz. Verdade. E a semente, quando ela brota a raiz, ela vai crescendo. E quanto mais tu molha, né, molhando ali com delicadeza, com um pouco, e outra coisa, não muito, né? Porque mas se tu molhar demais é capaz de sufocar. E se tu molhar demais, olha só que interessante, existe massa de água. Existe um processo, presbítero Ari, que é aí que você está falando, que se você molhar demais, você sufoca a planta. Mas também se ela ficar exposto ao sol demais, ela queima. Então, nesse processo está dizendo que quando você cultiva, você tem que dar cuidado. Dá cuidado. É igual uma plantação. Tem plantação que ela tem um viveiro. É uma hora só que... Ela tem plantação que ela tem um viveiro, ela tem uma cobertura. Sabe? Ela tem uma cobertura. A cobertura é de quê? Para ela ter uma sombra. Nem muito e nem pouco. Ela tem que ter uma sombra que tenha claridade do sol. Para quê? Para que a claridade do sol venha dar as vitaminas necessárias que ela precisa. Para quê? Para que ela venha crescer. E por isso que ela tem que ser regada. É igual à nossa vida. Nós temos que ser regados, nós temos que ser cuidados, né? E quando nós lançamos uma semente, nós não podemos só lançar e deixar que ela cresça sozinha. Aí houve uma discussão lá sobre os filhos de Cefa e eu sou de Apolo, né?
eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e é interessante, mas só que a palavra diz que Apolo regou, né? E Deus deu o crescimento, né? Um lançou e o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Então existe um processo. Um lança, o outro rega e o Senhor dá crescimento. Olha só. E às vezes pode demorar anos, né? Demora. Porque, por exemplo, você está falando semeadura, mas para os dias de hoje, que você falou bem antes, existe uma preparação, existe um tempo. É que nem um soldado, ele vai ter uma preparação. Não é diferente o soldado de Cristo. Porque nós servimos um exército mais poderoso, que é o exército de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Você é soldado, Ramires. O presbítero ali é soldado. Você é soldado. Sabe por que eles falam lá no mundo? O soldado de Satanás. Os soldados do diabo. Os adeptos de Satanás. É aqueles que faziam a vontade de Satanás. Então, quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos soldados de Satanás. Particular maldade, para fazer maldade, particular tantas coisas. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, nós só estamos no exército poderoso, que é o exército de Cristo. Então, na nossa caminhada existe uma preparação. Somos soldados, estamos sendo preparados. Sabe para quê? Para a grande batalha. O Senhor, antes de nos colocar na batalha, Ele primeiro nos prepara. Porque o Senhor jamais vai pegar uma pessoa e lançar na frente da batalha sem estar preparado. E quem são os nossos inimigos? Espiritual. Satanás. Satanás. Se nós não estiver preparado, para a batalha, nós vamos perecer.